Você sabia que as escolhas pessoais de Salomão, especialmente em seus relacionamentos com mulheres, tiveram um impacto profundo em seu reinado e até na estabilidade do seu império? Neste vídeo, vamos explorar como essas relações não só afetaram sua vida pública, mas também suas decisões espirituais. Você já parou para pensar como nossas relações pessoais podem moldar nossa vida e as escolhas que fazemos, tanto no âmbito privado quanto profissional? Vamos analisar as influências dessas mulheres na trajetória de Salomão e descobrir o que suas decisões podem nos ensinar sobre a importância de escolher bem com quem nos relacionamos. Fique conosco até o final para entender as lições que essas histórias podem nos deixar sobre o equilíbrio entre vida pessoal, poder e espiritualidade. Quando pensamos em figuras históricas com grandes influências, um dos nomes que inevitavelmente surge é o de Salomão, o rei sábio que governou Israel no auge de seu poder. Mas o que muitos não sabem é que, além de sua sabedoria, Salomão teve uma vida pessoal marcada por decisões complexas, especialmente em relação às mulheres em sua vida. De acordo com as Escrituras, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Um número impressionante, mas que também revela aspectos profundos sobre sua personalidade e o impacto dessas escolhas em seu reinado e na estabilidade do império. Você já parou para pensar como as escolhas pessoais de um líder podem afetar não só sua vida, mas também o destino de um império inteiro? Salomão, apesar de ser conhecido por sua sabedoria divina, enfrentou consequências dramáticas em sua vida pública e espiritual devido às suas alianças matrimoniais. Esse aspecto de sua vida é frequentemente deixado de lado, mas, ao explorá-lo, podemos entender como suas relações pessoais influenciaram suas decisões e, consequentemente, o futuro de Israel. Vamos analisar como as escolhas de Salomão, particularmente no que diz respeito às suas mulheres, impactaram sua governança e sua espiritualidade. Como essas relações moldaram seu reinado e quais lições podemos extrair dessas experiências para as nossas próprias vidas? Será que podemos aprender algo sobre a importância de nossas próprias escolhas relacionais e como elas influenciam o curso de nossas vidas, tanto pessoal quanto publicamente? Fique conosco até o final para descobrir as influências dessas mulheres e as consequências de suas ações para Salomão e o Império de Israel. Antes de mergulharmos nas relações pessoais de Salomão, é importante entender o contexto histórico em que ele governava. Salomão, filho do rei Davi, ascendeu ao trono de Israel em um período de grande prosperidade. Seu reinado, que durou cerca de 40 anos, é frequentemente lembrado pela sabedoria com que governou, pela construção do Templo de Jerusalém e pela expansão do comércio e das alianças diplomáticas. Durante seu governo, Israel alcançou um auge em termos de riqueza, poder e influência no mundo antigo. Salomão não era apenas um monarca político, mas também um líder espiritual. Seu pedido de sabedoria a Deus, em vez de riquezas ou poder, é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Deus, impressionado com a humildade do pedido, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riqueza e prestígio. Foi nesse ambiente de grande sucesso e poder que Salomão começou a tomar decisões que teriam consequências de longo alcance, muitas delas relacionadas às suas alianças matrimoniais. O número impressionante de mulheres com as quais Salomão se casou, 700 esposas e 300 concubinas, não foi uma mera questão de desejo pessoal. Muitas dessas uniões foram, na verdade, estratégias políticas e diplomáticas. Casar-se com mulheres de outras nações era uma forma de garantir a paz e solidificar alianças com reinos vizinhos, como o Egito, a Fenícia e outros reinos pagãos. No entanto, esses casamentos políticos tiveram um impacto muito maior do que Salomão poderia ter imaginado. Embora essas alianças tenham contribuído para a prosperidade material e a estabilidade política de Israel, elas também trouxeram desafios espirituais e morais que começaram a corroer o reino. Como veremos a seguir, essas escolhas pessoais de Salomão não se limitaram a questões de poder e riqueza. Elas também afetaram profundamente sua relação com Deus e com o povo de Israel. Mas antes de entrar nessas questões,
é crucial entender o impacto dessas mulheres e o papel que elas desempenharam na vida de Salomão. As mulheres na vida de Salomão não eram apenas figuras de fundo. Elas desempenharam papéis fundamentais na construção do seu reinado, e cada uma delas teve uma influência direta, seja no fortalecimento de sua posição política, seja nas complexas questões espirituais que marcaram sua trajetória. A mulher egípcia. Uma das alianças mais notáveis de Salomão foi com a filha do faraó egípcio. O casamento com essa princesa não foi apenas uma união amorosa, mas uma estratégia política cuidadosamente planejada. O Egito era uma potência militar e econômica na região, e a aliança com o faraó significava paz com uma das maiores potências da época. No entanto, essa união trouxe consigo um preço espiritual. Embora Salomão tenha construído um grande templo para Deus em Jerusalém, ele também construiu altares e lugares de adoração a deuses estrangeiros, incluindo o deus egípcio Amon. O que parecia uma vitória diplomática com o tempo, tornou-se uma armadilha para a fé de Salomão e, por extensão, para o reino de Israel. A rainha de Sabá. Outro relacionamento importante foi com a rainha de Sabá, uma monarca famosa por sua sabedoria e riquezas, e que veio de uma terra distante, provavelmente localizada na atual Etiópia ou Iêmen. Sua visita a Salomão foi um marco importante em seu reinado. A rainha de Sabá ficou impressionada com a sabedoria de Salomão, e essa visita resultou em uma aliança diplomática entre Israel e seu reino. No entanto, a relação com a rainha de Sabá não se limitou a um encontro casual. Ela também teve um impacto nas políticas de Salomão. Embora a visita tenha reforçado a imagem de Salomão como um líder sábio e respeitado, o relacionamento com ela e outras mulheres estrangeiras também contribuiu para a introdução de práticas religiosas pagãs em Israel, o que mais tarde enfraqueceria a unidade espiritual do reino. As concubinas e suas influências. Além de suas esposas, Salomão também teve 300 concubinas, um número que à primeira vista pode parecer excessivo. As concubinas eram mulheres com as quais ele tinha relações, mas que não ocupavam a mesma posição de status que suas esposas oficiais. Muitas dessas mulheres eram de reinos vizinhos, usadas principalmente para fortalecer alianças políticas. No entanto, o impacto delas foi significativo. Salomão, que inicialmente buscava conciliar essas alianças com sua fé em Deus, começou a ceder à pressão para adotar práticas religiosas estrangeiras. As concubinas não eram apenas um reflexo de seu poder, mas também um símbolo das concessões que ele fez em nome da política. Isso incluiu, entre outras coisas, a construção de templos para deuses estrangeiros e a diminuição de sua devoção a Deus, que nos anos anteriores havia sido a base de sua sabedoria e sucesso. O que podemos aprender com essas relações? As mulheres na vida de Salomão desempenharam um papel crucial na configuração do seu reinado, mas também em sua queda espiritual. O grande rei de Israel, que havia sido abençoado com sabedoria divina, acabou comprometendo seus princípios por causa de suas escolhas pessoais. O relacionamento com a filha do faraó, com a rainha de Sabá e com tantas concubinas reflete o dilema entre buscar segurança política por meio de alianças e manter uma integridade espiritual sólida. Essas alianças, aparentemente vantajosas, tiveram consequências devastadoras para Salomão, tanto pessoal quanto espiritualmente. Ao ceder às pressões externas, ele perdeu o foco naquilo que inicialmente o tornara sábio: sua devoção a Deus. À medida que o reinado de Salomão avançava, as influências das mulheres em sua vida começaram a se refletir diretamente em suas decisões espirituais. O rei, que inicialmente buscava a sabedoria de Deus e foi abençoado com um grande discernimento, gradualmente começou a se afastar dos princípios que o haviam guiado no início de seu reinado. A introdução de práticas religiosas estrangeiras, em grande parte devido às suas esposas e concubinas, teve um efeito destrutivo sobre sua relação com Deus e sobre o próprio estado espiritual de Israel. A construção de altares para deuses estrangeiros. O casamento de Salomão com mulheres estrangeiras, especialmente com aquelas que adoravam deuses pagãos, foi o primeiro passo para o enfraquecimento de sua fé. Embora ele fosse sábio o suficiente para entender as implicações de se desviar da adoração ao Deus de Israel,
A pressão de suas esposas, aliada ao desejo de agradá-las, levou-o a permitir a construção de altares a deuses como Astarote, Moloque e Quemos em Jerusalém e em outros lugares do reino. Esses altares não eram apenas locais de adoração, mas simbolizavam um compromisso com as crenças pagãs. As Escrituras relatam que Salomão fez o que era mal aos olhos de Deus, ao permitir que essas práticas pagãs se infiltrassem em Israel, um povo que havia sido escolhido para adorar exclusivamente a Deus. A transição de Salomão de um rei dedicado a um governante que cede às pressões externas reflete como relações pessoais podem influenciar nossas decisões espirituais, mesmo quando temos uma fé forte ou uma base sólida de princípios. A influência das esposas no corrompimento espiritual. As esposas de Salomão, com suas diversas crenças e práticas religiosas, foram fundamentais na introdução de novos deuses e rituais no reino. Embora Salomão inicialmente tenha sido bem intencionado, tentando equilibrar sua fé com as alianças políticas, as influências externas começaram a tomar conta de sua vida espiritual. O que antes era um casamento com uma mulher egípcia como estratégia diplomática, tornou-se uma armadilha que afastava o rei das promessas e dos mandamentos de Deus. O problema não estava apenas nas mulheres em si, mas na própria disposição de Salomão de abrir espaço para essas influências. Ele, que uma vez foi capaz de resistir à tentação e se comprometer com a sabedoria divina, agora se encontrava mais vulnerável. O reino, antes forte e unido sob a fé, agora estava se fragmentando, pois o povo de Israel, que se espelhava no rei, também começava a adotar práticas idólatras. A presença dessas mulheres foi um reflexo da maneira como as relações pessoais podem afetar a saúde espiritual de uma nação inteira. As consequências espirituais para Salomão. À medida que Salomão se afastava de Deus, o impacto disso não foi apenas pessoal. O próprio reino começou a sentir os efeitos da queda espiritual de seu rei. O Senhor então levantou adversários contra Salomão, incluindo Jeroboão, que mais tarde seria um dos principais responsáveis pela divisão do reino de Israel após a morte de Salomão. Essa divisão, que resultaria em Israel e Judá se separando, é, em muitos aspectos, uma consequência direta da falha espiritual de Salomão, que começou com suas escolhas pessoais em relação às suas mulheres. Salomão, que já havia sido o homem mais sábio do mundo, viu sua sabedoria ofuscada pela falta de discernimento em suas escolhas pessoais. O impacto espiritual de suas relações levou à degradação de sua própria vida e do reino que ele havia trabalhado tão arduamente para construir. Isso serve como um alerta. Nossas escolhas pessoais, especialmente em relacionamentos, podem ter repercussões que vão muito além do que imaginamos. Neste capítulo, vimos como o afastamento de Salomão da fé verdadeira, em parte causado pelas mulheres em sua vida, não só enfraqueceu seu espírito, mas também trouxe consequências sérias para o povo de Israel. A sabedoria, quando não é sustentada por uma vida de integridade e fé, pode se perder, e o reino, que foi uma nação próspera e unida, começou a se fragmentar por causa disso. À medida que a vida espiritual de Salomão começou a se deteriorar devido às suas escolhas pessoais, as consequências não demoraram a se espalhar para a esfera política. A interação entre suas alianças matrimoniais e as decisões governamentais que ele tomou resultaram em um enfraquecimento gradual da estabilidade que havia sido construída ao longo de seu reinado. A seguir, exploraremos como as mulheres na vida de Salomão não apenas impactaram suas crenças espirituais, mas também tiveram um papel direto nas questões políticas que afligiram Israel. O enfraquecimento das alianças diplomáticas. As alianças matrimoniais de Salomão com mulheres estrangeiras eram inicialmente vistas como um trunfo político. Elas eram uma maneira estratégica de garantir a paz com nações poderosas como o Egito e a Fenícia, além de consolidar o império comercial de Israel. Contudo, à medida que Salomão se afastava das práticas espirituais de sua nação e se entregava a uma convivência cada vez mais integrada com as culturas estrangeiras, a eficácia dessas alianças começou a ser questionada. O desejo de agradar as esposas, combinando sua diplomacia com a adoração de deuses estrangeiros,
enfraqueceu a coesão interna de Israel. Além disso, a crescente tolerância de Salomão em relação aos deuses estrangeiros gerou uma instabilidade política no reino. Quando o povo de Israel começou a perceber que seu rei estava comprometendo seus princípios em nome da diplomacia e da política externa, a confiança no governo e na liderança de Salomão começou a se abalar. As práticas religiosas que antes haviam sido o alicerce da nação, agora eram vistas como corrompidas. Isso afetou o moral da população e, eventualmente, alimentou movimentos de oposição dentro do próprio império. O surgimento de opositores internos. A insatisfação com a política de Salomão não veio apenas de fatores externos, mas também de dentro do próprio reino. A opressão econômica imposta ao povo, que estava sendo usado para financiar o luxo das construções e a manutenção de alianças, gerou descontentamento. Salomão, que já havia consolidado uma grande riqueza e poder para Israel, passou a viver no luxo, enquanto a população vivia sob pesados impostos e serviços obrigatórios. A presença de esposas estrangeiras, que exerciam uma crescente influência sobre o governo e sobre as práticas religiosas, também criou divisões entre as diversas facções dentro do reino. Foi nesse clima de insatisfação e divisão que Jeroboão, um oficial de Salomão, se levantou contra o rei. Jeroboão, que era um líder militar, se tornou um símbolo para os que se opunham à corrupção e à decadência espiritual e política do reinado de Salomão. A insatisfação interna culminaria na divisão do reino após a morte de Salomão, quando o reino de Israel se separou em duas partes, Israel no norte e Judá no sul. A divisão política de Israel é frequentemente vista como uma consequência direta das falhas de Salomão em manter a unidade espiritual e política do reino. A perda de poder e a fragmentação do reino. A perda de coesão política em Israel não foi apenas uma consequência das políticas externas ou das alianças matrimoniais de Salomão, mas também da falha do próprio rei em preservar a unidade interna do reino. O casamento de Salomão com mulheres estrangeiras, aliado às suas concessões religiosas, resultou em um enfraquecimento do vínculo entre o rei e o povo. Salomão, que inicialmente governou com sabedoria e unidade, agora enfrentava uma nação dividida. O reinado de Salomão, que teve um início promissor e cheio de sucesso, terminou com a fragmentação do reino que ele tão diligentemente havia construído. O impacto das relações pessoais de Salomão, que pareciam inofensivas à primeira vista, foi profundo. Não apenas para sua vida espiritual, mas também para o futuro político de Israel. A instabilidade interna e a divisão política que se seguiram marcaram o fim de uma era de prosperidade para Israel. E o reinado de Salomão nunca mais seria o mesmo. O reinado de Salomão, assim como sua vida pessoal, oferece lições poderosas sobre como as relações podem moldar nossas decisões e, por consequência, o curso de nossa vida. As escolhas que Salomão fez em seus relacionamentos, com mulheres, com aliados e com Deus, tiveram um impacto profundo em sua vida, tanto no nível espiritual quanto político. Ele passou de um líder respeitado, com grande sabedoria e uma nação próspera, para um homem cujo reinado enfrentou divisões internas e uma queda espiritual. Mas, apesar das falhas, a vida de Salomão também oferece ensinamentos que ainda ressoam hoje. O perigo da influência externa. Uma das principais lições que podemos tirar da vida de Salomão é o risco de permitir que as influências externas controlem nossas escolhas pessoais e espirituais. Embora as alianças matrimoniais tenham sido uma estratégia para manter a paz e o poder político, elas se tornaram o ponto de inflexão na vida de Salomão. Ao ceder às influências de suas esposas estrangeiras, que trouxeram com elas práticas religiosas idólatras, ele comprometeu a sabedoria e a fé que haviam sido os pilares de seu governo. O caso de Salomão é um lembrete de que, mesmo quando temos boas intenções, as influências externas podem nos afastar de nossos princípios mais profundos. Nos dias de hoje, essa lição ainda se aplica. As relações pessoais, sejam com parceiros, amigos ou até mesmo colegas de trabalho, podem moldar nossas crenças e decisões. Precisamos estar atentos para não nos deixarmos levar por pressões que possam nos desviar de nossos valores centrais. Como Salomão,
Todos nós podemos ser tentados a comprometer nossas convicções para agradar aos outros, mas as consequências podem ser significativas. A importância de equilibrar a vida pessoal e as responsabilidades. Salomão também nos ensina sobre o equilíbrio entre a vida pessoal e as responsabilidades públicas. Enquanto ele se concentrava em satisfazer as necessidades de seu império e em manter a paz, ele negligenciou suas responsabilidades espirituais e a relação com Deus. As suas escolhas pessoais, especialmente aquelas feitas por influência de suas esposas, acabaram por prejudicar o bem-estar do seu reinado e, mais importante, sua conexão com o divino. Para Salomão, suas decisões pessoais e espirituais estavam interligadas de maneira que ele não percebeu até que fosse tarde demais. Hoje, muitas pessoas se veem divididas entre as demandas pessoais e profissionais, frequentemente colocando suas responsabilidades em uma área em detrimento da outra. O exemplo de Salomão nos mostra que é vital manter esse equilíbrio. Uma vida saudável requer um cuidado constante, tanto com nossas relações pessoais quanto com nossas responsabilidades externas, de forma que uma não sobrecarregue a outra. O impacto duradouro das escolhas pessoais. A vida de Salomão também nos lembra de que nossas escolhas pessoais podem ter consequências duradouras, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. A divisão do reino de Israel e o enfraquecimento de sua estabilidade política são lembretes claros de como as falhas pessoais podem se refletir no maior cenário público. Salomão, um homem de sabedoria, não conseguiu prever como suas decisões privadas afetariam o destino de sua nação. Esse conceito é algo que podemos aplicar em nossa própria vida. Cada escolha que fazemos, seja no âmbito pessoal ou profissional, tem o potencial de afetar muitas outras áreas. As relações que mantemos, as decisões que tomamos e até mesmo as prioridades que escolhemos podem moldar não só o nosso futuro, mas também o futuro daqueles que dependem de nós. As lições de Salomão nos ensinam a ser cuidadosos com as escolhas que fazemos, pois as repercussões podem ser mais amplas do que imaginamos.